Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esse nosso quarto encontro da aula 2. Conversando nesse encontro sobre as razões pelas quais os povos apresentam as diferenças. Nós terminávamos o encontro passado falando que havia uma crítica ao modelo evolucionista de tentar explicar a diferença entre os povos. Nessa crítica estava contida a ideia de que a história humana ela não pode ser considerada como uma história unilinear, não há um único caminho para o desenvolvimento das diversas sociedades humanas. Se o método comparativo proposto pelo evolucionismo cultural ele não dá conta de tentar explicar a razão pelas quais os povos diferentes, quais seriam outros motivos pelos quais poderíamos destacar a razão que existem diferenças significativas entre os diversos agrupamentos humanos, entre as diversas formas de viver, né? Diferenças na estrutura familiar, diferenças, por exemplo, no que tange as uniões matrimoniais, diferenças de crenças. Quais seriam as razões pelas quais esses povos se constituíram de maneira diferente? Vamos ao quadro. Nós temos ali que algumas questões colocadas, né, ou algumas pistas que nós vamos colocando pela razão pelas quais os agrupamentos humanos são diferentes. Primeiro, são os processos sociais particulares. Segundo, as condições materiais de existência de cada grupo. Vejam vocês que esses dois elementos são importantes porque eles falam de questões muito próprias de cada lugar. Não é uma questão relacionada ao estágio de evolução, mas é uma questão relacionada aos processos pelos quais esses povos passaram e os problemas que esses povos tiveram que enfrentar e as condições materiais, ou seja, o que estava à sua mão para enfrentar esses diversos problemas. Denis Couché, ele vai dizer que a diferença entre as culturas se dá pela forma como povos diferentes arrumaram soluções diferentes para os mesmos problemas. Por exemplo, o problema da fome. O problema da fome é um problema que vai atingir todos os povos. No entanto, os diferentes povos sanaram esse problema de maneira diferente. Por quê? Porque eles tinham condições materiais de existência, ou seja, a natureza lhes ofereciam algumas determinadas condições ali que eles tinham que se servir dela para conseguir suprir sua necessidade, e eles elaboraram, a partir dessas condições materiais de existência, formas diferentes de lidar com esse problema que é comum a todo mundo, a todos os agrupamentos humanos. Então, esses processos particulares são essas formas particulares que os povos encontraram para resolver os problemas básicos de sua vida. E a partir disso, eles começam a elencar, a trabalhar com conceitos diferentes que vão poder trazer formas diferentes de viver, formas diferentes de se relacionar. Voltando ao quadro, nós temos aqui a compreensão dessas diferenças contribui no combate aos preconceitos, oferecendo uma plataforma firme para o respeito e a dignidade nas relações humanas. Vejam que interessante é isso, dessa plataforma firme contra o preconceito nas relações humanas. Porque agora nós não estabelecemos que determinado povo, determinado agrupamento humano tem uma cultura porque ele é inferior. Não, nós estabelecemos que ele tem uma cultura, uma conduta, um hábito diferente do nosso, porque eles tiveram processos diferentes e dentro desses processos diferentes eles desenvolveram a sua forma de viver. E isso se aproxima muito de um dos conceitos mais utilizados nas ciências sociais como cultura, que é o conceito utilizado pelo Edward Taylor. Por mais que o Edward Taylor, cronologicamente, esteja ali entre aqueles do evolucionismo cultural, ele vai promover um conceito de cultura extremamente interessante e extremamente amplo que as ciências sociais até hoje se vale desse conceito para fazer os seus estudos. É claro que há alguns outros autores que propõem outros conceitos, mas que vão se aproximar muito desse conceito genérico. Gostaria de ir ao quadro com vocês para vermos esse conceito de cultura proposto pelo Edward Taylor dentro do livro dele, Cultura Primitiva, lançado em 1871. Ele diz que cultura é esse todo complexo que inclui conhecimentos, crença, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábito adquirido pelo homem como membro de uma sociedade. Perceba que é interessante
essa questão de hábito adquirido pelo homem como membro de uma sociedade. Porque, na verdade, a cultura ela não se torna algo que é particular. Então, a cultura ela envolve, primeiro, todos os elementos que envolvem a vida humana. Não é apenas culto àquele que sabe ler, aquele que leu muitos livros. Não, mas todos os povos possuem cultura. Essa cultura ela não pode ser dita como inferior ou superior à outra. Elas são simplesmente culturas diferentes, porque se encerram em formas diferentes de viver por conta das particularidades de cada grupo. E toda cultura ela tem esse cunho social, ou seja, a cultura ela é adquirida. Quando nós nascemos, nós não temos nenhuma predisposição a nada, nós não somos predispostos a nos alimentarmos de tal alimento, não somos predispostos a dormir tal hora, não. É com o passar do tempo, com a compreensão da cultura, ou com a apreensão da cultura que nós temos, ou seja, nós vamos aprendendo a cultura onde nós vivemos e começamos a aprender muito cedo, é a partir disso que nós vamos adquirindo a cultura. A cultura de onde? A cultura do lugar onde nós nascemos. É claro que existem vários elementos aí que vão influenciando dentro dessa cultura, uma coisa que nós vamos falar em algum dos próximos encontros, vários elementos que influenciam na formação cultural do homem. Mas, sobretudo, temos que entender isso, que a cultura envolve tudo, crença, valor, arte, música, todo tipo de conhecimento e todo hábito humano, maneira de se casar, todo hábito humano que é adquirido pelo homem como membro de uma sociedade. Ou seja, no interior de uma sociedade adquirimos uma determinada forma de viver, um determinado hábito, e dentro desse hábito é que se estabelece a nossa cultura e, portanto, ela não é nem inferior nem superior a nenhuma outra, mas ela é diferente. Se formos ao quadro novamente, nós temos duas situações aí que são interessantes quando nós pensamos a questão da cultura, que é o etnocentrismo e o relativismo. São duas condutas, na verdade, que nós temos em relação à cultura. A primeira conduta vai se assemelhar bastante à ideia do evolucionismo que nós citamos em encontros anteriores. O etnocentrismo é a tendência do pensamento a considerar a categoria, normas e valores da própria sociedade ou cultura como parâmetros aplicáveis a todas as demais. Ao passo que o relativismo é a atitude ou doutrina que afirma que as verdades morais, religiosas, políticas e científicas variam conforme a época, o lugar, o grupo social e os indivíduos. Então vejam vocês que a atitude etnocêntrica é quando eu julgo o outro a partir daquilo que eu acho que é certo. Então a minha cultura é correta, eu coloco a minha cultura ao centro de tudo e falo dos outros estão todas erradas. Essa é uma conduta etnocêntrica, ao passo que a conduta relativista, ela leva a pensar que as várias formas de vida do outro, os hábitos, as crenças morais do outro, elas são boas para o outro. São diferentes da minha, evidentemente, no entanto, não são nem melhores nem piores, elas são boas para quem as vive. Essa conduta relativista é uma conduta muito interessante de respeito, sobretudo, aos valores e normas do outro grupo. Aliás, valores e normas que nós vamos falar num próximo encontro. Até lá!